Você já parou para pensar na maneira como se fala sobre a forma de falar das mulheres? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas muito bem-vindas, pessoinhas que estão aí do outro lado da tela. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, vem acompanhar que os conteúdos são diferentes daqui do YouTube. Você pode patrocinar, apoiar a produção desse canal. Muito obrigada a quem vem fazendo isso. Não deixe de se inscrever para apoiar lá no apoia-se/Jana Viscardi ou aqui mesmo no clube de membros do YouTube. E você pode, como sempre, apoiar de outras maneiras, deixando o seu like, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Eu não sei se você já se viu tendo que se explicar sobre a maneira como você se expressa no seu cotidiano. Isso é algo que não é recente, não é novo. E esse você eu tô direcionando especificamente às mulheres. E eu tava lendo um artigo da professora Deborah Cameron, lá da Inglaterra, e decidi compartilhar com vocês as informações que ela traz nesse artigo. Eu vou deixar, claro, a referência aqui embaixo para vocês poderem acompanhar e ler o texto completo. Mas me chamou muita atenção porque ela traz esse panorama que eu considero super importante pra gente pensar ao longo da história, ou de uma certa história, dos elementos da história que ela escolhe trazer para falar com a gente, sobre a forma como se fala sobre as mulheres, sobre a expressão das mulheres na sociedade. Quando a gente pensa nas mulheres no privado, digamos assim, nessas regras de etiqueta, que inclusive existem até hoje, era muito comum que se ensinasse as meninas a ter uma postura delicada e que era considerada e chamada de feminina. Essa postura não se expressava exclusivamente na maneira como usar o próprio corpo, essa delicadeza dos gestos, ou seja lá mais o que for. Se expressava também através da maneira como essas meninas eram convidadas a falar, e mulheres também. Então, falar baixo, de maneira discreta, delicada. Essas características até hoje são imputadas às mulheres e são também desejadas nas mulheres quando se expressam publicamente ou também em espaços privados. O que vai acontecer ao longo da história é que essa maneira de não só falar sobre o falar das mulheres, mas de sugerir como deveria ser o falar das mulheres, vai mudar ao longo do tempo, em especial a partir do momento que as mulheres passam a ocupar espaços de trabalho. E o que a gente passa a ter aí é um problema, porque começa a se dizer que há um problema na maneira como falam as mulheres. E, portanto, essa maneira como falam as mulheres deveria mudar. E sobre isso a Deborah Cameron fala muito bem, porque ela vai falar sobre o que ela chama de verbal hygiene, que significa justamente esse conjunto de discursos e práticas que procuram imputar a um grupo, a um conjunto de pessoas, uma maneira de falar que tem a ver com um conjunto de entendimentos sobre as práticas dessa comunidade numa sociedade. E aqui a gente está falando sobre esse verbal hygiene direcionado às mulheres. Mas o que a Deborah Cameron vai defender é que essas normas e esses entendimentos sobre língua, eles estão na nossa sociedade de maneira muito forte, não apenas quando a gente está falando de mulheres, mas na sociedade como um todo. A gente já falou sobre isso aqui, isso é o conhecimento bastante explorado, discutido dentro da sociolinguística, sobre esse falar certo e errado. Mas é interessante a gente observar que essas diferentes normas, elas vão sendo trazidas e impostas e colocadas para diferentes grupos da sociedade em função de diferentes razões ou razões que inclusive se relacionam. E no caso das mulheres especificamente, quando você tem um mundo que é dominado por homens e depois um mundo que é dominado por homens em determinadas instâncias de poder, não é ilógico a gente pensar que as dinâmicas do comportamento supostamente entendido como comportamento masculino vão ser entendidas como essa norma, dado que são a base da nossa sociedade durante um tempo significativo, e em sendo entendidos como a norma, tudo que vem, entre aspas, diferente disso vai ser questionado e precisaria se adequar à norma. A Deborah Cameron vai trazer um estudo sobre o qual eu já falei também em outra ocasião, que é um estudo da Robin Lakoff, de 1973, em que ela vai falar sobre as mulheres e a questão da língua, inclusive da socialização das meninas nas escolas, e vai mostrar o quanto, na verdade, não há um lugar
Porque ora falando de maneira mais delicada ou mais, entre aspas, agressiva, sempre haverá uma maneira de recriminá-las. Elas nunca estarão nos conformes. Ora porque estão sendo, entre enormes aspas, femininas demais, ora porque estão sendo masculinas demais. O que nos faz pensar que o problema está em outro lugar e não na fala. Mas a gente já vai chegar nisso aí. E aqui, é claro, quando eu digo isso, eu não digo isso colocando as mulheres numa maçaroca como se elas não questionassem isso e não tivessem agência para questionar essas posturas. Não se trata disso. Mas se trata do fato de a gente viver uma sociedade que está sempre questionando a postura das mulheres, não importa como, inclusive a maneira como elas estão falando. E aí a Deborah Cameron vai mostrar pra gente que esses manuais do falar bem vão atingir também as mulheres, evidente, e inclusive no mundo muito recente. Ela vai trazer um exemplo da Inglaterra de treinamento de líderes, lideranças ou pessoas recém-formadas que eram direcionados exclusivamente para o modo de falar da mulher, para que elas se adequassem ou aprimorassem o seu falar para que tivessem mais chances no mercado de trabalho. E você já deve ter visto isso por aí, coisas específicas para mulheres. Algo como: seja mais assertiva, seja mais direta, desculpe-se menos. E é interessante porque esse do desculpar-se é bastante presente em diferentes culturas. E no Brasil também se fala muito sobre isso. As mulheres, inclusive em contextos feministas. As mulheres se desculpam demais, nós não deveríamos nos desculpar tanto. Por que nós nos desculpamos para estar nos diferentes espaços? E a própria Robin Lakoff vai dizer lá na década de 70 ainda que um dos recursos era inclusive ensinar as meninas essa linguagem bastante, entre aspas, polida, de se desculpar, de tentar moderar bastante a própria fala, né? Então é interessante pensar como que entra em vários discursos dizer, não, então a gente não pode mais se desculpar, assumindo que sim, as mulheres se desculpam mais do que os homens, sem que haja uma reflexão científica efetivamente sobre isso, inclusive porque é algo difícil de medir. Mas, veja, há estudos que vêm tentando entender justamente essas dinâmicas em ambientes específicos, né? Mas então o que se tem é a assunção de que é isso mesmo, mulheres se desculpam mais, mulheres são menos assertivas, ninguém discute isso está assumido e está dado. E aí, a partir desse momento, o que vai se fazer é dizer, ainda hoje, olha, mulher, você deveria mudar, então você deveria se desculpar menos e você deveria ser mais assertiva. E aí tem uma série de implicações isso aqui. Em especial porque nas interações face a face, esses recursos são utilizados a partir da leitura que as pessoas vão fazendo daquelas interações. Então, quando você diz você não pode mais se desculpar, você deve ser simplesmente assertivo, é como se a pessoa não pudesse mais fazer a leitura do ambiente em que ela está dialogando, interagindo, e devesse abandonar qualquer uma dessas leituras em prol exclusivamente dessas regras definidas, colocando a língua aí e as interações num lugar bastante estático e com pouquíssima agência para as mulheres, para refletir os melhores usos em diferentes contextos. Para além disso, a gente tem uma outra discussão que é trazida de maneira muito interessante pela Deborah Cameron, que é a seguinte: enquanto a gente está falando sobre isso, a gente deixa de discutir a base, que é o fato de que a gente tem uma sociedade ainda muito patriarcal e que a gente não está mexendo nesse sentido nos privilégios masculinos e nas posturas masculinas, colocando-as, mais uma vez, como se fossem a norma, como se fossem, entre enormes aspas, o normal mesmo, aquilo como se devesse ser. E, de novo, também encaixotando como se houvesse uma forma única também de se ser homem nessa hora, né? Então é interessante a gente pensar que existe um ideal a ser seguido que vem de uma dada postura que é atribuída a uma masculinidade, porque eram essas presenças que faziam parte majoritariamente de espaços públicos, por exemplo, de tomada de decisão, de espaços de trabalho, que é onde essa conversa sobre o ser assertivo aparece. E aí você então encapsula o que seria essa norma dessa postura que se reflete também na fala, né, na maneira como você se comunica. E aí você vai dizer que tudo que está fora disso não é bom.
e vai atribuir, portanto, o insucesso de mulheres a essa falta de encaixe. E aí o que a gente faz é não discutir a estrutura. O problema não está em não falar como um homem. Nessa hora, o problema está em não ser homem. A gente tem até hoje as mulheres até hoje lutam para ganhar o mesmo salário que os homens nos mesmos espaços. A mesma postura de um homem é lida de maneira diferente de uma mulher. Então, o que a gente vai entender é que o problema não está no fato de uma mulher não falar como um homem, mas é o fato de a mulher não ser um homem e, portanto, não haver para ela a postura, entre grandes aspas, adequada. Porque o que está se esperando dela é uma postura supostamente atribuída a um homem, mas ela não é um homem, portanto, não vai ser lida como um homem. Então, ao assumir o que seria supostamente essa postura masculina, de maior assertividade, de usar poucos gestos na hora de falar, o próprio pitch vocálico, veja, ela não é um homem, então ela não vai atender a essas demandas. Então ela vai estar sempre no limite inadequada. Ou seja, a discussão não deveria estar nesse lugar, dessa suposta diferença não refletida necessariamente em estudos sobre a diferença dos comportamentos linguísticos de homens e mulheres, porque o problema está em outro lugar. O problema está no fato de que os homens ocupam esses espaços há muito tempo e as supostas posturas foi atribuída ao que seria essa norma. Então não há espaço para a mulher, mesmo que ela esteja lá, porque ela sempre será questionada pela sua postura. Então a assertividade vai ser considerada grosseria, vai ser considerada hostilidade. Então observe que o problema é que a leitura nunca vai ser boa. Então aqui a gente tem 2 pontos de questionamento. Primeiro, o desse elemento de haver posturas intrinsecamente femininas e masculinas. Eu acho que eu já falei sobre isso inclusive aqui. E o outro problema é tentar então resolver no individual, tipo o problema está na mulher, algo que tem a ver com uma estrutura que de base é patriarcal, é machista e que portanto vai atribuir valores negativos a qualquer mulher que for ocupar esse espaço. Ela vai ser mandona, ela vai ser grosseira. Então essa leitura tem a ver com aquilo que uma mulher jamais vai ser capaz de alcançar. Então a discussão tem que estar nesse outro lugar, do que são os privilégios masculinos, daquilo que o homem faz sem nenhum problema, porque ele é considerado a norma. Enquanto você tem no homem essa autoridade considerada como algo que é natural, entre enormes aspas, e a norma, não é assim que vai se pensar sobre a mulher. Hoje, a realidade das mulheres é bem diferente do que foi tantos anos atrás, mas ainda assim a gente enfrenta esses desafios em diferentes espaços públicos, em função da maneira como a mulher é vista. E a sua autoridade é vista em comparação a essa autoridade masculina e a maneira como ela é entendida. Então, nesse sentido, a misoginia faz com que a mulher continue sendo punida, mesmo quando ocupando esses espaços públicos. Porque não é dado a ela o direito de estar efetivamente nesses espaços integralmente, porque há sempre algo através da qual ela vai ser punida, questionada, criticada. E eu tô falando em termos gerais, não de uma pessoa específica aqui, viu, gente? E já adianto que é óbvio que mulheres também podem reproduzir a lógica machista. Elas não vão ser machistas, mas reproduzirão essa lógica também, inclusive num sistema de tentativa de sobrevivência nesses espaços. Isso, de novo, não é justificável, mas tem a ver, de novo, com a maneira como a gente vive nessa sociedade, como as mulheres são vistas. E no mundo que a gente vive hoje, em que a gente tem dinâmicas que são muito focadas na mudança individual, não, você precisa fazer isso para que a sua performance seja melhor, em que a gente não pensa as questões que têm a ver com estruturas sociais, o que a gente tem, na verdade, é um monte de treinamento sendo feito para a mulher ser mais assertiva e que não vão levar a lugar nenhum. Só amacia a vida aí das empresas, mas não faz com que as estruturas realmente se alterem. Então, como a própria Deborah Cameron vai dizer, né, enquanto a gente não tiver mudanças sociais que redimensionem a maneira como os discursos, as falas das mulheres vão ser produzidas e recebidas, a gente não tem para onde ir.
É preciso que mudanças sociais aconteçam e não cursinho para dizer que você tem que ser mais assertiva. O problema não tá na mulher ser mais ou menos assertiva. O problema tá na mulher ser entendida como passível de estar presente nesses espaços efetivamente ou não, porque aí elas estão nesses espaços, mas nunca estão adequadas o suficiente. Então era essa conversa que eu queria ter com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu deixo o artigo da Débora aqui embaixo. Através dele vocês podem buscar todas as outras referências que ela traz e que são muito interessantes. Deixa um beijão pra todo mundo aí do outro lado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.